Vascaíno e Vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Fábio Oliveira. Aqui você encontra informações e novidades do nosso Vasco. Assista esse vídeo até o final e você mesmo que chegou pela primeira vez aqui no canal, escreva logo aqui abaixo, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos e dá o like nesse vídeo, beleza? Gente, esse é nosso boletim da manhã, tá? Vamos falar do Maracanã, da patifaria, da pouca vergonha do governo do estado, tá bom? E da dupla Fla-Flu, que fala que eles são os maiores clubes do Rio de Janeiro. Se a Vasco vencer a licitação, vai ser maléfico para o Maracanã, para seus funcionários. Eles têm que ganhar a TPU. Não é assim que a banda toca, não. Não é desse jeito que a banda toca, tá? Não é desse jeito. Vamos começar aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui é do dia 24, 1h pouca da tarde. Maracanã e Flu pedem extinção de ação do Vasco. Governo do estado defende cessão temporária. Tá bom? Eles defendem a cessão temporária. Estão defendendo a cessão temporária do Flamengo e Fluminense. Entendeu? Eles estão defendendo isso. Isso não existe. Não existe essa pouca vergonha. Não existe. Vamos continuar. Ah lá, ó. Flamengo e Fluminense entram aqui. Flamengo e Fluminense entram em campo para conseguir renovação do termo de permissão de uso, TPU, do Maracanã. Os dois clubes pediram para entrar como interessados no pedido demandado de segurança do Vasco contra o governo do estado. Agora, a dupla Fla-Flu quer defender o estado por causa do Maracanã. Vocês não têm casa, né, ô bando de lixo? Aqui, ó. Departamento Jurídico do Clube de São Januário pediu liminar contra a sétima renovação da cessão temporária da dupla rival. Novamente, sem chamamento público. Eles querem uma renovação da TPU pela sétima vez. Sétima vez. Cadê o rito licitatório? Cadê a lei sendo colocada em prática? Que não existe. O atual termo de permissão de uso a Flamengo e Fluminense, que entrou como interveniente anuente, termina nesta terça-feira. Termina hoje. Tá bom? Então vamos avançar um pouquinho. Vamos avançar um pouco. Aqui, ó. Aqui, ó. 2h20 desta segunda, o governo do estado apresentou seus argumentos para a renovação do termo de permissão de uso, além de defender a modalidade da cessão temporária. A Casa Civil do governo afirma que não celebração da TPU pode provocar fechamento do estádio por tempo indeterminado. Por que fechamento? Vocês querem mais uma vez favorecer o governo, favorecer a dupla Fla-Flu, né? Por isso que o título do vídeo é Licitação do Maracanã, Vasco contra tudo e contra todos. Isso não é de agora, é desde a nossa fundação. Desde 1920, 22, com a resposta histórica. E também Flamengo e Fluminense estavam por trás daquela papagaiada toda. Desde aquela época. Vocês vão ter que tomar mais uma resposta histórica? É isso? Uma segunda resposta histórica para ver se tomam vergonha nessa cara de vocês, ou bando de lixo? Vamos continuar. Vamos avançar. Aqui, ó. Procuradoria do Governo do Estado ressaltou
ainda que a Casa Civil teria que realizar a contratação de 23 tipos de serviços diferentes de maneira emergencial, caso a atual TPU não fosse renovada. Em 29 páginas, os advogados que representam Flamengo e Fluminense, auto-intitulados, abre aspas, os lixo, os maiores clubes cariocas de futebol. Os maiores clubes cariocas de futebol, né? Vocês falam isso desde aquela época, né? Quando vocês queriam fazer os operários e os negros que jogavam no Vasco não jogar mais porque vocês perdiam tudo. Desde aquela época, tá? Por isso que o Vasco luta contra tudo e contra todos desde a época da sua fundação. Aqui, ó. Maiores clubes de carioca de futebol na peça. Dizem que o Vasco quer causar prejuízos e transtornos à atual administração do Maracanã. Também alegam que o interesse vascaíno como clube hoje, com 70% do futebol sob o domínio da 777, é potencializar retornos financeiros aos investidores da SAF. Vocês ganharam com a lotação do Maracanã. O Flamengo ganhou desde quando pegou a lotação do Maracanã, desde quando pegou essa licitação. Vocês ganharam, o Flamengo ganhou mais de 100 milhões num ano desses aí. Vocês estão falando, é isso? O clube é filantrópico, tem ganhos. Ô bando de mentiroso. Vocês vão parar com essa papagada quando, ô bando de idiota? Financeiro da 777. Vamos lá. Vamos avançar. Aqui, ó. Entre outras alegações, departamentos jurídicos dos dois clubes rebatem os argumentos do Vasco e pedem exclusão do mandato de garantia pedido pelos vascaínos, que solicitaram na justiça o impedimento de mais uma renovação com a dupla Fla-Flu, sem devida concorrência pública a outro interessado. Em virtude do não preenchimento do pressuposto processual objetivo e da flagrante necessidade da dilação probatória, confia-se na extinção deste mandato de segurança sem resolução do mérito, diz um trecho da ação de Flamengo e Fluminense. Dupla alega falta de tempo para chamamento público. Vamos avançar. Aqui. De acordo com a dupla Fla-Flu, o termo de permissão de uso se aplica sob condições atuais da licitação do Maracanã, interrompida em outubro de 22 por determinação do Tribunal de Contas do Estado, e levantou 14 impropriedades no edital do ano passado. Os dois clubes administram o estádio desde 19. Aqui, ó. Aqui, abre aspas. É preciso gastar rios de tinta. Não é preciso gastar rios de tinta, portanto, para comprovar que não há tempo hábil para a realização dos trâmites necessários a qualquer concorrência, por mais simplificada que ela seja. Defende a ação do dos mulambos e dos tricolores. Aqui, ó. Advogados de Flamengo e Fluminense também defendem que a TPU, que foi autorizada pelo TCE no acordão de início de abril, o voto da conselheira aqui, ó, de promover providências cabíveis para que os futuros instrumentos permissivos de utilização do Complexo Maracanã sejam precedidos de chamamento público ou outro procedimento congenere que assegure a impessoalidade dos participantes, tá? Então, assim, gente, não é possível isso daí. Eu não acreditei quando vi isso. Eles pensam que são o quê? Esse governo do estado patético, governo do estado idiota, governador mulambo. A gente não pode chamar outro nome se não tem processo. Entendeu? Então, assim, não existe.
esse cara fazer isso? Só porque é o queridinho dele? É isso? O governador de lixo, o governador que quer governar para Gávea e para Laranjeiras, mas para todo o estado do Rio você não quer. É isso? É lamentável, não é possível. Não é possível isso. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vamos colocar aqui, gente. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui são alguns recortes, ó, de Matheus Guimarães do Lance. Aqui, ó. De 5h33, tá? Mais um dia agitado envolvendo clubes de futebol na Justiça do Rio, após Flamengo, Fluminense e governo do estado se manifestarem no processo que o Vasco ajuizou para exigir a participação no processo de cessão temporária do Maracanã, foi a vez do Cruz Maltino entrar em cena no tribunal, tá? Teve acesso à manifestação do Vasco, que o clube pediu para que o juiz rejeitasse alegações de Fluminense e Flamengo e o governo do estado. No documento, o Cruz Maltino pede que o magistrado interfira o ingresso dos rivais como terceiros interessados, tendo em vista que a autoridade coatora no caso é Secretaria da Casa Civil, tá? Foi isso que o Vasco pediu. Vou colocar outra aqui. Vamos lá. Da mesma forma, o Vasco apontou, desde outubro de 22, vem tentando resolver a questão de maneira amigável. Além disso, apontou que no dia 9 de março deste ano, enviou uma primeira notificação que manifestou a vontade de participar do termo da TPU. O Vasco lembrou que a atual TPU foi celebrado em meados de novembro do ano passado, ou seja, o antigo termo estava vencido há pelo menos uma quinzena. Desta maneira, o governo do estado poderá ceder pontualmente o Maracanã nas mesmas condições e preços da TPU vigente. Por fim, vale destacar que o processo está nas mãos do juiz competente para análise do caso. Vocês vão ver, daqui a pouco aqui, que teve um juiz que declinou. Aqui, ó. Notícia de 8h18 de ontem, da noite. Licitação do Maracanã. Juiz declina de competência e caso não tem sentença até o vencimento da TPU. Tá? Ó, esse juiz aqui, ó. Ó. Juiz Marcelo Alvarenga Leite declinou da competência do caso do Maracanã, o que significa que repassou para outro magistrado decidir sobre a tentativa do Vasco. Olha lá, tentativa. Ele sempre diminui a gente. Tentativa do Vasco contra a renovação por parte do governo do estado do Rio para a dupla Flamengo e Fluminense. O tema, portanto, vai para distribuição dentro do Tribunal de Justiça do Rio, TJRJ, numa das câmaras de direito público do Eglégio. Tá? Vamos mais uma aqui. Ó. Nesta segunda, houve aqui, ó, isso aqui, manifestações, aqui, o termo de PTU se encerra nesta terça, hoje. O governo do estado deve participar da renovação do TPU com o Flamengo e Fluminense, o que o Vasco queria impedir na ação judicial mandado de segurança com a tentativa de liminar contra o novo vínculo de 180 dias Maracanã. O governo do estado já está tendencioso a mandar a TPU para o Flamengo e Fluminense, a renovar essa TPU. Gente, não é possível. Não é possível. Esse governador é muito lixo, mano. Eu me arrependi de ter votado nessa merda desse governador aí. Eu me arrependi. Aqui, ó. Aqui, ó. Diante do exposto declínio de competência deste juízo, isso é a palavra, tá? Aqui, ó, do juiz Marcelo Alvarenga, tá? Vamos lá. Abre aspas para ele. Diante do exposto, declino
da competência deste juízo, para que uma das câmaras de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio, que couber por distribuição, escreveu o juiz da nona Câmara Civil do Estado do Rio. Na decisão, o juiz analisou o caso, desde o mandado de segurança pedido pelos vascaínos até resposta dos clubes rivais do governo. No entanto, justificou o declínio de competência da seguinte maneira: em se tratando de mandado de segurança contra o ato praticado por secretário de Estado, a competência para análise e julgamento é feita de uma das câmaras de direito público do Tribunal de Justiça. Portanto, verifica-se ser hipótese de competência absoluta deste juízo, uma vez que a fixação da competência para julgamento de mandado de segurança dá-se em razão da função ou categoria funcional da autoridade indicada, diz o trecho de decisão de Marcelo Alvarenga. Então, ele meteu o pé. Ele não quis se arriscar, ele não quis se, como é que se diz? Ele não quis se indispor. Ou alguém pediu para ele não fazer nada. Atrasar, vai para dentro da Câmara, vai para dentro do TJRJ, e nesse período o governo vai acabar passando para Flamengo e Fluminense, como se ele não ficasse nesse período até julgar, ele não ficasse tomando conta do Maracanã. Não é possível, gente. Não é possível isso daí acontecer. Não é possível. É só aqui mesmo. Só com a gente, essa papagaiada. E na licitação fala que eles têm que ceder o Maracanã quando a gente quiser jogar. E toda hora o Vasco pede, teve que entrar na justiça para jogar com o Palmeiras, pô. Na mesma semana, tinha dia no início da semana, antes do jogo com o Palmeiras, não estava decidindo onde ia ser o jogo. Mandaram parar a venda de ingresso. Nem iniciar. Aqui, isso aqui é a Dula sobre o lance, ó. Falando que ele declinou, tá? Aqui, ó. Isso aqui é página do UOL Sport. Aqui, ó. Algumas falas aqui, ó, do trecho de manifestação Flamengo e Fluminense. Olha o que eles falaram da gente. Assumindo traços coloniais ou impetrante, Vasco deseja mandar e desmandar no complexo da Maracanã. Mandar e desmandar, vocês que mandam e desmandam, ô bando de lixo. A gente tenta jogar, tem que estar na justiça para jogar, já que a licitação do Maracanã fala que a gente tem que ceder o estádio. Aí fala 72 horas para gramado recuperar. E vocês jogam um dia e no outro também. É só pra gente 72 horas. Para vocês, tudo pode. É isso? Que incoerência é essa? Extraindo os benefícios da exploração do estádio, tolerando, quase que por graça imperial, Flamengo e Fluminense, os maiores clubes cariocas de futebol, utilizem o complexo esportivo segundo sua aquiescência. Os maiores clubes de futebol maiores, vocês estão voltando na época de 1920, 22, 23. Na época não queria deixar a gente jogar, porque nós tínhamos negros e operários e queriam botar que todos os jogadores filiados tinham que se ler e escrever. É isso? E não poderia ser trabalhadores braçais? Aí foi feita a resposta histórica pelo presidente Prestes do Vasco. Não queriam que 12 jogadores nossos jogassem? Tá voltando para aquela época? E antes, naquela época, vocês se gabavam, eram os melhores. Só tinha branco jogando, mas negro e operário não entrava no time. Era isso? E aí? Vai voltar para aquela época? Vai ter que a torcida do Vasco, ou esse presidente omisso do Vasco, Jorge Salgado e Osório, é a mesma coisa que porcaria. Não fede e não cheira. Não adianta nada. Mesmo se fosse associativo ou SAF, ninguém ia assinar uma outra resposta histórica por causa disso aí. Eu duvido duvido que isso aconteceria. Aqui, ó. A dupla alega que o interesse do Vasco como clube hoje com 70% do futebol sob domínio da 777 é potencializar recursos financeiros.
E você, Flamengo, que ganhou com a arrecadação de bilheteria do Maracanã? Aí vocês vão falar isso? Só aí já caiu. Só aí essa alegação aí de vocês já caiu. Já caiu. Vocês arrecadaram milhões com a bilheteria do Maracanã. Só o Fluminense que aceita o que vocês fazem. Só o Fluminense que arrecadou 2 terços a menos de vocês. E tá tudo lá, tudo bem, pô. O Fluminense não se fala, né? É o auxiliar de vocês. Fazem, o Fluminense estende o tapete pra vocês passar. Mas com o Vasco é diferente. Só isso. Eu vou botar outra parte aqui também, ó. Vamos falar sobre os argumentos do governo do Estado. A Casa Civil aponta que a convocação de um chamamento público deve ter uma antecedência mínima de 30 dias e o atual termo se encerra nesta terça, hoje. Assim, se o trâmite fora da urgência fosse adotado, o estádio precisaria ser fechado. Não precisa não, como foi falado lá atrás. Já teve e ficou 15 dias com vocês e não precisou ficar fechado. Ah, não mete essa, não vai falar que você não tem dinheiro para deixar para fazer o Maracanã funcionar durante 30 dias. Só parar de roubar, só isso. No documento, o governo alega que, em 2019, houve uma ampla consulta ao mercado e diversos players do mercado foram diretamente convidados a participar da celebração do termo. Dentre eles, Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, Fluminense e sociedades. Segundo a resposta, aquela época, Vasco textualmente declarou não possuir, aquela época, que se exploda aquela época, Campelo, que se exploda aquela época, não era aquela época uma coisa, agora nós queremos jogar no Maracanã e ponto. Vocês ficam de palhaçada, se não fosse essa palhaçada de vocês, é uma coisa. Agora o Vasco tem que brigar na justiça mesmo para ter o Maracanã. Vocês não têm casa, vão jogar na várzea, vão jogar no lixo, no raio que o parta. Entendeu? O Vasco tem que ter o Maracanã. Agora bateu no brio do Vascaíno. Tem que ter o Maracanã e ponto. Aqui, ó. Esse aqui, ó, ele é sócio proprietário do Vasco, Vinícius Araújo. Tá? Esse daqui é de 2 horas da tarde de ontem. Os permissionários ingressaram. Esse aqui já é bem. A gente já leu sobre isso aqui. Tá? Vamos avançar um pouco. Aqui, ó. 2h09. Já lemos lá atrás nas matérias que a gente trouxe. Aqui, ó. Olha o que ele colocou. Vamos lá. Ele não, né? Ele pegou e a dupla Fla-Flu falou. Fluminense e Flamengo dizem que suas torcidas conseguem manter o Maracanã viável economicamente e que o Vasco sequer teria capacidade de levar ao complexo do Maracanã público no mínimo 22 mil pessoas. Como você fala isso do Vasco? Como você fala isso do Vasco sabendo, tá? Isso daqui, ó. Ó, sabendo isso daqui, ó. Vasco teve média de público de 51 mil pagantes nos últimos 8 jogos no Maracanã. Os últimos 8 jogos no Maracanã, média de público de 51.786 torcedores. O consórcio entre Flamengo e Fluminense alega que o clube não teria capacidade de levar 22 mil pessoas ao estádio. O maior público foi a partida entre Vasco e Chapecoense em 2019. 67 mil vascaínos. Ontem, com Palmeiras, anteontem com Palmeiras, foram 59 mil. Já cai essa alegação. Já cai. A alegação que o Vasco não bota 22 mil pessoas lá dentro, já caiu. Já caiu. Entendeu? Já caiu.
É muita canalice, mano, é muita canalice. Aqui, essa aqui é a parte do ato lá, né? Que eles escreveram, ele recortou e botou no Twitter. Aqui, ó, sobre aqui, ó, sobre o que a gente já leu lá também, sobre o magistrado, tá, ó. O magistrado entendeu que a competência de julgamento do Ministério é uma das câmaras de direito público do Tribunal de Justiça. Esse daqui a gente já leu, ele declinou, né? Daqui a gente já leu também, ó, que declínio de competência desse juízo. Então, assim, gente, não é possível a gente estar vendo isso agora. Não é possível. Não é possível. Não existe. Não existe essa parada. Não existe. Não existe. É muita roubalheira, é muita papagaiada, é muita idiotice, é muita incompetência, é muito favorecimento, é muito pano sujo. É muito pano sujo. A gente vai ter que voltar à época de 1920, 22, 23, que não deixaram a gente jogar, disputar, por causa de negros e operários no time. O presidente Prestes foi lá, o presidente do Vasco foi lá, escreveu a resposta histórica falando que a gente não ia sair, não ia tirar os jogadores, a gente teve que cair para a segunda divisão. Entendeu? Vai ter que acontecer isso de novo? Caraca, não é possível, mano, não é possível. Desculpa o vídeo longo, mas isso daí bate no brio. Como que nós somos a torcida do Vasco é a mais apaixonada que existe. Sempre que nós formos jogar no Maracanã, tendo carga máxima, nós vamos lotar o Maracanã sempre. A média do Flamengo é 40 e poucas mil, 44, 46 mil pessoas. A do Fluminense nem isso. A torcida do Fluminense não cabe nem no bolso da calça de um vascaíno, de tão pequena que é. E a dos mulambo modinha, eles falam, meu estádio, Maracanã é do povo. O Maracanã é meu e pago os meus impostos. O Maracanã é seu e paga o imposto. Né, de uma tal de dupla modinha e desde sua fundação gosta de pegar e desmerecer os outros clubes do Rio de Janeiro, falando que eles são maiores. Maior de quê? História medonha de preconceito, é isso? Ou cambada de inútil? Gente, desculpa a minha indignação, tá? Esse é o Boletim da Manhã. Saudações vascaínas a todos. Se cuidem, tá bom? Se cuidem. E vão ficar de olho no Maracanã hoje, hein? Sobre essas coisas daí durante esses dias, tá? E lembrando, segunda-feira tem transmissão, tá bom? Vasco Bahia, de Edson Januário. Fui.